Essa área que você está de planejamento, eu particularmente acho ela muito desafiadora e às vezes um pouco chata, porque tem uns desafios de você estar ali fazendo acontecer. O que fez você entrar nessa área e o que fez você ficar boa nesse negócio? Então, chato eu não concordo. Eu não concordo. Você tem lugar Tem uma beleza muito grande, porque eu sempre ando olhando para o futuro. Então, eu sempre ando a 2, 3, dependendo do momento, 10 passos à frente do restante da empresa. Então, para mim, isso tem um brilhantismo muito grande. É muito bacana você estar indo para o futuro o tempo todo, olhando como as coisas vão acontecer lá no futuro e voltar para o presente para traçar a rota para chegar até lá. Então, eu acho isso encantador, eu acho. Isso realmente me arrepia e me faz ouvir sininhos e brilhar os olhos, porque é um exercício onde a gente começa a moldar como que vai ser o nosso futuro, como que eu quero que seja o nosso futuro, e a gente constrói uma bola de cristal. Então, realmente, para mim, tirando o aspecto técnico, tirando o aspecto, putz, eu tenho que trazer muita técnica, eu tenho que, em alguns momentos, ser muito firme, ser muito dura para não desviar, e tem um romantismo e uma... Como que eu posso dizer? É fantástico, assim, é envolvente. Você está o tempo todo indo para o futuro e voltando para o presente. Então, eu olho com esse olhar. Eu não olho com o olhar da técnica. Putz, eu preciso sentar, olhar a planilha, fazer cronograma, pensar tempos e movimentos. Eu olho como se fosse um superpoder de me projetar no futuro e voltar para o presente para traçar uma rota que me leve para o futuro com muita segurança. Então, quando eu olho para esse olhar, eu falo, caraca, é legal pra caramba! Eu tenho uma máquina do tempo na minha mão, entendeu? Sensacional. Eu não tinha pensado por esse lado. E essa área foi uma coisa que você se apaixonou? Foi uma necessidade ou foi uma paixão? Como que foi o começo? O começo foi na dor. Então, desde muito nova, eu sempre gostei muito de encabeçar as coisas em que eu participava. Então, na escola, eu sempre fui a menina que organizava as festas, a quadrilha, o teatro. Então, isso eu já tinha muito intrínseco, né? Você era a pessoa que me procurava no final da sala para falar, chegou a hora, hein? Tá na hora de entrar, vai chegar atrasado. Assim. Exato, organizava os trabalhos em grupo. Então, eu sempre fui essa pessoa que sempre foi para esse lugar, tanto na escola quanto na vida fora da escola, com os amigos de infância. Eu sempre fui essa referência. A gente vai fazer uma festa. Eu estava lá na frente organizando. A gente vai viajar. Eu estava lá na frente organizando. Então, eu sempre fui para esse lugar. Então, eu acho que eu desenvolvi, sem técnica nenhuma, a habilidade nesse sentido. Quando eu comecei a minha vida empreendedora, foi muito dolorido, porque eu assumi uma empresa que era do meu pai faleceu e eu assumi a empresa dele. Você começou com quantos anos? Eu tinha 16 anos nessa época, então eu já entrei num ambiente desfavorável, porque eu tinha primeiro 16 anos, era uma empresa, era uma construtora, um ambiente até certo ponto hostil para a mulher, e eu era uma criança, então eu tive que pegar essa habilidade que eu tinha e colocar em jogo. Eu me ferrei pra caramba. A pergunta é essa. Vamos falar da parte romântica aqui do negócio. Eu achei que você ia falar, não, eu comecei a fazer o projeto e deu super certo. Não me ferrei. Como que você vai começar bem? Eu organizava a festa junina, não organizava a obra. Então, como que isso vai dar certo? Então, e aí eu quebrei muita cabeça, tanto que essa empresa, depois que meu pai faleceu, ela durou menos de um ano, porque a gente não tinha condições nenhuma de gerir, e a gente ficou com uma dívida de R$250 mil numa época que o real e o dólar era 1 para 1. Então, agora era mais de 1 milhão era 1.200.000, 300 mil reais. Então, a gente ficou com uma dívida muito grande. Depois eu fui para outras empreitadas. E sempre nessas empreitadas, eu sempre quis muito estar nesse lugar de liderança. Sempre quis estar muito nesse lugar de organização. Então, eu fui naturalmente me conduzindo a minha agenda, a minha carreira para esse lugar. Então, eu fui começar a aprender técnica, eu já tinha uns 23, 24 anos. Por quê? Porque eu levei muito na cabeça. Tem técnica
para planejar bem? Tem muita técnica, tem muito conhecimento que te traz o aporte técnico, porque você não consegue montar um plano se você não tiver técnica por trás. E são técnicas muito robustas. E aí, com 23, 24 anos, eu levei uma porrada em um projeto que eu saí do lugar. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Casa Branca, tipo a mulher chorando. Eu nunca mais vou ter que passar fome. Eu saí tipo aquela cena dramática. Eu nunca mais vou passar por isso. Nunca mais eu vou ouvir alguém me chamar de incompetente. Nunca mais na minha vida. Você ouviu alguém dizendo isso? Eu ouvi que a gente era muito incompetente. Não foi direto para mim, mas foi pro meu time. E deve ter sido. E eu sou um leão pro meu time. Porque eu percebo, como você, eu te percebo muito competitiva. Um pouquinho. E ter ouvido isso deve ter, no auge da sua maturidade, você tinha 20 e poucos 23 anos. Da minha imaturidade, aquilo foi dolorido demais. E eu sou um leão pro meu time. Então, assim, sabe, até se alguém chega, o pessoal do comercial fala, ninguém toca no time da Jaque, ela é ardida, o negócio é o time da Estou mesmo. Por quê? Porque se eles estão errando, eu estou errando. E eu tenho essa visão. Então, não vai chamar a atenção deles. Chama a minha atenção e eu resolvo. Então, eu fiquei muito dolorida aquele dia, porque a pessoa não falou diretamente para mim, mas falou para o meu time. E eu saí de lá com essa visão. Eu nunca mais vou passar por isso. E aí eu me aprofundei demais, eu me especializei demais. São técnicas muito robustas, são técnicas que são usadas na indústria, e são técnicas antigas, de 1929, de 1930, que são técnicas que a gente chama de... Eles vêm da escola da qualidade total. E aí fiz formação em Black Belt, formação em estatística, porque eu falei, nunca mais eu vou passar por esse tipo de situação. Fiz certificações internacionais. Por quê? Porque eu queria me preparar tecnicamente. Só que eu sempre achei tudo muito, muito complexo. E nessa época, eu já devia ter aí uns 25, 26 anos, eu decidi que meu propósito como profissional seria simplificar, para democratizar o acesso àquelas técnicas. Por quê? Porque são técnicas extremamente importantes para qualquer pessoa e qualquer negócio. Antes da gente falar das técnicas que a gente vai entrar, isso serve para quem tem negócio, você falou de negócios, dá para aplicar na vida pessoal, pela sua experiência, você já tem muitos anos nessa área. Uma pessoa, por exemplo, que está fazendo transição de carreira, esse planejamento é importante. Uma pessoa que tem um negócio e está arrumando um sócio, uma pessoa que está pensando em juntar uma grana para aposentadoria, essas técnicas também se aplicam de planejamento? Sem sombra de dúvidas. Para casamento aplica também? Também, para tudo na vida.